Um patriota. Jesus Alejandro, venezuelano. Se você conhece a Venezuela de 1999, eu queria te dizer que ela era a quarta potência da América Latina. E hoje eu queria apresentar aqui para vocês um amigo venezuelano que teve que sair do seu país para guerrear pelo seu país aqui, pedindo socorro para o Brasil. O Brasil ainda é um país que é digno de ser pedido socorro, porque nós estamos aqui lutando pela nossa pátria, mas que você saiba que muitos podem ser afetados pela omissão, pela covardia e pela ignorância. Aqui está alguém que viu o seu país sucumbir por causa da covardia, da ignorância e da falta de fé, da falta de atitude. Ele tem propriedade para falar. Fica do lado dele. O artigo número 1 da Constituição diz que todo o poder emana do povo. E no momento crucial que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós precisamos que esse poder seja materializado. E esse poder não se materializa se você fica na sua casa de braços cruzados, se você fica na sua zona de conforto. Nós estamos vivendo a última reta de um momento muito crucial aqui no Brasil, principalmente à frente dos QG. 30 de dezembro de 2022, 61 dias de resistência e nós estamos de pé. Para aqueles que estão pensando que o movimento acabou, o movimento não acabou, muito pelo contrário, o movimento tomou mais força. É milhares e milhares de pessoas que estamos aqui ao frente do QG e pessoas que estão chegando nesse lugar. Você vai andando? Vamos andando um pouquinho? Então. Vai, bora. Então, nós estamos aqui no meio desse momento no Brasil, no maior movimento que nasceu ao frente do QG desde o dia 30 de outubro. E nós precisamos que você, no meio desse momento crucial, faça a diferença. Se o poder emana do povo, você precisa correr atrás. A esperança, ela não fica de braços cruzados lá em casa. Muita gente guarda a esperança, mas essa esperança é confiando em outras pessoas. Quando você tem a oportunidade de fazer a diferença, você precisa sair da sua zona de conforto e ser livre de uma vez por todas desse comunismo e socialismo que simplesmente escraviza a nação. Eu cheguei aqui no Brasil no ano 2018. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque esses caras do socialismo e do comunismo que controlaram o sistema lá na Venezuela, eles acabam com os sonhos das pessoas, eles acabam com os sonhos dos jovens, de todo mundo, acabando com as pessoas. E hoje eu tive que chegar aqui no Brasil sendo fugitivo da minha nação, do meu país, para que não eu morresse lá como morreram muitos dos meus conterrâneos. Nós estamos lutando contra um sistema mundial. Estamos aqui firmes na luta, não entre uma luta entre a esquerda e a direita. Nós estamos aqui entre uma luta de pessoas do bem que ficam firmes. 61 dias de resistência, sem importar o perigo, sem importar as adversidades e a dificuldade, porque nós queremos ver o Brasil livre. Eu falo sempre que o Brasil é meu segundo país, mas na verdade é o primeiro, porque meu primeiro país morreu. A Venezuela morreu faz tempo, no ano 1999, quando o socialismo e o comunismo entrou, sendo que a Venezuela era considerada como a quarta economia do mundo. Hoje a Venezuela sofre uma inflação de 37.000%. Se lá na Argentina o socialismo entrou agora, já tem uma inflação de 50% e eles estão sentindo na pele aquilo que o socialismo é capaz de fazer. Imagina a Venezuela, que já tem uma inflação abaixo de países africanos. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para suas crianças, para os seus filhos? Na Venezuela, os filhos, as crianças, eles passam a noite inteira trabalhando para poder levar o pão para sua casa. Criança, ela não é para sair para as ruas a trabalhar a noite inteira. Criança é para viver infância, é para estudar, é para manter uma educação, porque a criança é que vai representar o futuro no amanhã. E eles acabam as crianças. Lá na Venezuela é aprovado que as mulheres abortem 8 vezes. O que é isso? É uma desgraça. Lennon, no ano 1913, ele fez 10 mandamentos. No primeiro mandamento, ele diz assim: corrompa a juventude, dando liberdade sexual. Vocês querem isso para os seus filhos? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem seu tempo. Quando eles fazem isso através da pedofilia, isso faz um distúrbio nas crianças. Um escritor holandês no ano 1960 falou assim, socialista, diz: se nós controlamos a sua mente, nós controlamos o seu corpo todo. Por isso que eles querem controlar as mentes das crianças e dos jovens através de um sistema invisível. Mas você precisa acordar. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: os tolos,
os inteligentes e os sábios. Quem são os tolos? Os tolos são aqueles que caem no buraco e ficam no buraco. Mas tem os inteligentes, que são aqueles que caem no buraco e saem do buraco. Mas tem os sábios. E eu acredito, e eu quero considerar a nação do Brasil como uma nação sábia. A nação sábia do Brasil é aquela que viu o tolo e o inteligente cair no buraco. E não precisa cair no buraco. Vocês têm a oportunidade de desviar esse buraco e ser livre do comunismo e do socialismo, que demonstrou que não serve em nenhum país do mundo. Cuba, 300 quilogramas de carne por mês. Cuba, 1 quilograma de frango por mês. Pensa, isso é liberdade? Isso não é liberdade. A liberdade é aquela que você tem por direito de ser um governador, de ter autoridade, de você procriar e progredir no seu próprio país. Mas eles frustram os sonhos. As crianças já não têm mais sonhos. Os jovens na Venezuela deixaram de sonhar faz muito tempo, porque eles se escravizam através de um sistema maligno. O que você quer esperar para a sua próxima geração? Se tornar um escravo? Todos nós temos liberdade, muito bem, isso eu aceito. Mas se você fizer mau uso da liberdade, você vai se tornar um escravo. Por isso que você não pode consumir drogas, porque a droga te torna viciado e você deixa de ser livre. Eles querem instalar a droga do socialismo e do comunismo sobre o Brasil, porque eles sabem que a terra do Brasil é uma terra que ela é boa, a terra que representa as duas famílias reais que pisaram no Brasil e que o brasileiro, de uma forma estrategista e criativo, ele representou através da bandeira aqui o verde e o amarelo. E eles querem tomar a riqueza do Brasil, eles querem tomar o oceano verde do Brasil. Você precisa entender o que a esquerda fez por vocês. Desde o ano 1988, a esquerda reinou sobre o Brasil quando eles rasgaram a Constituição, quando nunca existiu direita no Brasil. A primeira direita no Brasil nasceu no ano 2018, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência sobre o Brasil, porque eles sempre fizeram jogo de cadeiras. Eles falavam assim: eu vou mandar esses 4 anos, os 4 anos de você, não interessa quem esteja na frente, mas você tem que executar o nosso plano. O nosso plano é destruir com a população. O nosso plano é fazer tudo para que eles sejam escravos nossos. Mas quando Jair Messias Bolsonaro nasceu no ano 2018, a presidência dele e o mandato dele, ele começou a tentar aprovar lei em favor de você e em favor de mim, sendo que ele tentou aprovar mais de 700 leis. Quantas foram aprovadas? Somente uma. Sabe por que somente uma? Porque todas as leis que era para que você e eu prosperássemos, eles desaprovaram. A democracia dele é que você seja pobre vivendo do capitalismo e vivendo do comunismo e do socialismo, e que eles usufruem do capitalismo. Usam relógio de R$1 milhão, usam ternos caríssimos, bolsa Louis Vuitton, e o pobre passando necessidade. Nossa, Venezuela, país de primeiro mundo, nos anos 1990 até o 2000, hoje Venezuela, infelizmente, vive uma desgraça através do socialismo e do comunismo, sendo que um país que tem mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita, mas eles controlam as gerações. Eles desarmaram na Venezuela as pessoas do bem. E quem armaram? Na democracia deles, soltando bandidos em massa e armando bandidos, para que os bandidos subjugassem os cidadãos do bem. Você vai esperar que isso aconteça quando você tem a oportunidade de fazer a diferença? Se você diz que o poder emana do povo, você precisa estar nesse lugar, porque o poder somente vai emanar quando você faz alguma coisa, não quando você fica de braços cruzados, não quando você fica passivo. Nós estamos aqui pacíficos, sim, nós seremos pacíficos, mas não mais passivos. Nós sabemos da verdade, e a verdade é que eles são meramente bandidos, juízes e advogados do crime organizado. Eu não tenho medo de falar a verdade. Sabe por que não tenho medo de falar a verdade? Porque Jesus Cristo morreu pela verdade. Ele subiu na cruz porque ele falou a verdade. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, durante seus 4 anos de mandato, ele falou um versículo que até hoje eu guardo. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não quer ver, meu amigo, é porque você simplesmente colocou um óculos escuro e não quer ver a realidade que está acontecendo. A realidade é que eles querem tomar o poder para subjugar a nação e tomar aquilo que lhe pertence. Quero que eu te fale alguma coisa que acontece lá na Venezuela. Como que a Venezuela entrou no caos e nas derrotas? Os produtores da Venezuela, do agronegócio e da agricultura, eles tinham fazendas de 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões, até mais. O que eles faziam?
Os coletivos, quem são os coletivos? Eram meros bandidos, sindicatos que foram soltados, ex-presidiários, ladrões, assassinos, vagabundos. Colocaram uma farda e chamaram de coletivo. Para quê? Para que eles acabassem com a população. Eles chegavam nas fazendas e eles diziam assim: olha, nós vamos te dar 50 mil reais em fazenda de valor de 30 mil reais, de 30 milhões de reais. Se você não aceita, nós vamos vir daqui a 30 dias e vamos matar todo mundo e vamos tomar a sua fazenda pela força ou pela violência. Mas nós não queremos saber. As pessoas tinham que aceitar essa quantidade de dinheiro e ir embora porque eles matavam a população. Sendo que a Venezuela hoje tem 96% de população pobre. Uma nação que era rica em petróleo, em água, em gás, em tudo. Hoje uma nação que o socialismo e o comunismo acabou de uma vez por todas. Você precisa hoje fazer a diferença. E para você terminar uma coisa, eu quero terminar minha fala com estas palavras. Não, continua. O ano... Explica pro pessoal que quer saber a respeito do comércio, dos empresários, como ficou a situação. Ó, fica à vontade, fica à vontade. Então, nós vemos que lá na Venezuela, as propriedades, aquelas que tinham mais de 70 metros quadrados, eles chegavam, o que fazia? Você tem uma casa de mais de 60 metros quadrados, hoje nós vamos dividir a sua casa pela metade e você vai ter que morar com pessoas que nunca conheceu, bandidos, pessoas que estrupam crianças, pessoas que são ladrões, que assassinam, convivendo com pessoas do bem, que principiam e que estão dentro dos princípios corretos. E eles colocavam isso para que a população seja dividida. Lenin, no ano 1903, escreveu o 10 mandamentos e outro dele era divida as populações em massas antagônicas para causar conflitos entre eles. É aquilo que a esquerda fez. O que a esquerda fez no Brasil? Por muito tempo ele dividiu o preto do branco, o rico do pobre, o sulista do nordestino, o índio de nós, sendo que os índios também, eles são povo originário da nação do Brasil. Quando os portugueses avistaram Brasil, eles viram os índios, eles não descobriram nada. Os índios já estavam aqui no Brasil. E os índios, que ocupam 14% da população do Brasil, eles já não querem mais terra. Eles simplesmente querem ser tomados como cidadãos para produzir no seu próprio país. Mas a esquerda por muito tempo dividiu. Sabe por que dividiu? Porque quando você tem uma força, se você divide ela em frações, ela perde a força. Então eles fizeram isso para que hoje nós perdêssemos a força. Mas no ano 2018, o Brasil acordou, o Brasil se uniu. Um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, o qual o nome de Jair significa luz. Foi a luz que nasceu no meio da corrupção, foi a luz que nasceu no meio das trevas. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas no meio desses dias difíceis, nós acreditamos na nossa vitória. Sabe por quê? Porque a razão, ela não precisa ser defendida. O bem não precisa de defender. O bem, ele sai à luz. Mas a mentira, ela prevalece por algum tempo, por alguns minutos. Mas a verdade é que o Brasil entendeu da realidade. Outra coisa para vocês entenderem aqui no Brasil. Durante 40 anos, por muito tempo, eles com as falsas narrativas, eles introduziram o socialismo e o esquerdismo, o comunismo no Brasil, o qual fez que muitos dos jovens agora se acovardassem. Por isso que nós sentimos falta de algum. Porque no ano 1923 nasceu um homem chamado Paulo Freire, que de uma forma narcisista e comunista conseguiu introduzir o socialismo nas mentes dos estudantes nas faculdades. Por isso que hoje nós vemos as mentes das pessoas sendo disturbadas. Eles não entendem da realidade que nós estamos vivendo. Mas no 2018, Jair Messias Bolsonaro conseguiu unir a população. Nós estamos aqui 30 de dezembro de 2022, ao frente do QG, unidos em uma só voz. Nós queremos liberdade e que se faça justiça sobre o Brasil. Aqui tem paraibense, sulista, baianos, pernambucanos, catarinenses, do sul, do norte, do leste, carioca. Nós estamos aqui unidos em uma só voz e nós queremos simplesmente que se faça justiça. O ano 2022 está terminando. Para aquele que pergunta o que Bolsonaro fez, nós estamos terminando o ano 2022, os 4 anos do primeiro mandato de Jair Messias, com lucro no Brasil, sendo que ele pegou um país endividado. Sabe por quê? Porque o presidente Lula, o ex-presidiário bandido, ele deixou uma nação endividada para o presidente Jair Messias, usando um dinheiro de um cartão corporativo que não poderia ser usado. Ele vendeu
a nação do Brasil. Quando Bolsonaro toma o Brasil, ele consegue ainda gerar lucro. Por que gera lucros? Porque na hora certa ele conseguiu fazer negócio com o presidente da Rússia, chamado Putin, trazendo fertilizantes para o agronegócio. E hoje o Brasil, ele alimenta 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos falando de uma quarta parte do mundo alimentada pela nação do Brasil. Eles dizem, não, nós queremos proteger o Amazonas, nós não queremos que toquem os índios, a terra do Amazonas é o pulmão do mundo. Mentira! O que é o pulmão do mundo é o oceano. Eles simplesmente querem pegar o Amazonas para eles tomar tudo aquilo que está ali embaixo e que você se torne escravo dele. Pelo amor de Deus, você precisa acordar. Nós estamos na hora certa de libertar o Brasil para que você e eu e todos nós que estamos aqui de uma forma digna e de uma forma justa sejamos prósperos. Eles querem usufruir do capitalismo e que você viva do socialismo. Lá na Venezuela as crianças são estrupadas. Lá na Venezuela existe aborto. Lá na Venezuela as crianças vão para a rua e vem uma van e pega as crianças e tiram os órgãos e mandam esses órgãos para a Colômbia e da Colômbia traz cocaína. Pensa, pelo amor de Deus. O que você quer para o seu país? 6 anos que eu não vejo meus pais. Saí no ano 2018 da minha terra, sempre fui bom estudante. Saí no 2015, fui adiantado no ensino médio. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, sempre gostei de uma forma digna, ganhar o pão. Mas eles acabaram dos sonhos. Jesus, fala para eles a respeito da igreja, como é que é a situação na igreja. Hoje nós vemos, por que nós estamos aqui? Eu vou desglosar isso em 4 palavras. A primeira delas se chama Deus. Sabe por que nós falamos Deus, pátria, família, liberdade? Porque nós não estamos aqui fazendo divisão de religiões. Nós acreditamos num só Deus. Nós não fazemos divisão de adventista, de católico, de cristão, de evangélico. Nós estamos aqui lutando porque Deus é um só Pai de todos. Por isso que nós lutamos pelos princípios da Bíblia. E nós queremos que se faça isso. Lá na Venezuela as igrejas são perseguidas. Você sabe o que acontece lá na China? O PCC, que significa Partido Comunista Chinês, eles perseguem as igrejas e ele proibiu que os cristãos lessem a Bíblia. Sabe, para um de vocês que fica na internet, dá um Google e pesquisa. As igrejas lá na China, elas são subterrâneas, porque eles não podem ter igreja no ar livre, porque são assassinados. Só que quando eles encontram essas igrejas subterrâneas, eles assassinam todo mundo. Mas essa sangue dessas pessoas que caem, eu acredito que ela vira uma semente. E essa semente hoje está dando fruto aqui no Brasil, porque o Brasil está lutando por uma identidade. Essa identidade que todos nós somos chamados filhos de Deus. E pátria, sabe por que pátria? Porque o Estado, lá se você procurar também, o Estado ele é constituído por famílias. As famílias constituem um Estado. E nós, tendo as famílias, temos a pátria. A pátria é o orgulho do país onde nós nascemos. Por isso que nós defendemos a nossa pátria. Sabe o que eles fizeram nas escolas? Eles tiraram o ensino religioso. Eles tiraram o honor à bandeira. Eles tiraram o honor ao hino nacional. Por quê? Porque eles tiram o sentimento e o amor à sua própria pátria. Para que você, de uma forma sutil, se torne escravo deles. Você consegue ver essa imagem aqui? Consegue ver essa imagem aí? Criança. É uma criança da Venezuela. É da Venezuela. Da Venezuela. Achando catando comida no lixo. Essa imagem é muito famosa. Muito desnutrido. Uma criança que ela foi privada dos seus direitos para crescer em saúde. Nós vemos ela que ela está catando comida nos lixos. Eu vou falar uma coisa de mim, pessoalmente, um testemunho meu. Alguns conhecem, outros não. Mas para quem não conhece, eu cheguei no Brasil no ano 2018 pelas fronteiras pesando 37 quilos. Nossa. Hoje eu estou pesando muito mais, sim. Mas porque o Brasil me acolheu de uma forma de amor, de uma forma grata. O Brasil me acolheu e hoje eu sou grato ao Brasil, por isso que hoje estou aqui 61 dias, resistindo juntamente com patriotas, verdadeiros patriotas que sabem aquilo que eles querem. Mas eu cheguei pesando 37 quilos na fronteira da Venezuela, junto com o Brasil. Aquele então estava aberta a fronteira do Brasil
mas a fronteira da Venezuela estava fechada. Eu cheguei até Santa Helena do ônibus, mas de Santa Helena até a fronteira do Brasil eu tive que passar pelas trouxas, que é os matos, são as sabanas. Eu tive que desviar a fronteira da Venezuela porque eles fecharam para que ninguém saísse e para que ninguém entrasse. Durante 3 dias eu passei no meio dos matos e no meio das sabanas, pegando sol, tendo medo de bestas, de animais que têm selvagem, tendo medo da guerrilha que está no meio dos matos, tendo medo de ser morto pela GNB, que é a Guarda Nacional Bolivariana, que é porcaria nenhuma. Por que eu falo que é porcaria? Porque eles são meros bandidos, colombianos, cubanos, guerrilheiros, que usam a fralda de GNB, de Guarda Nacional, que de guarda não tem nada. Quando eles têm uma farda e têm um fuzil que eles levantam em prol do seu próprio cidadão e seu próprio conterrâneo. Eu tinha medo deles. Mas eu cheguei no Brasil depois de 3 dias, nem sei como cheguei, porque eu não tinha força para eu andar. Mas eu falo uma coisa para você, ninguém sabe o forte que é até que ser forte é sua única opção. Eu não tinha mais opção que ser forte. Ou eu caminhava, ou andava, ou eu morria no meio da estrada. Até que eu cheguei na fronteira de Brasil e durante 3 dias também eu recebi lá assistência médica, porque eu estava muito magro, eu estava grave de saúde. Mas o Brasil me acolheu de uma forma grata e com muito amor. Eles estenderam a sua mão sobre nós, sendo que nós estávamos sendo rejeitados do nosso próprio país por parte de um comunismo, socialismo que destruiu nossos sonhos. Eu vendo meus pais já de idade passando necessidade e fome, e eu tendo na minha mente o que posso fazer para ajudar eles. Não tinha o que fazer porque não tinha trabalho, não tinha nada. Uma cesta básica $450 e o salário mínimo R$50. As pessoas lá não vivem, sobrevivem. Eu saí do meu ensino médio, comecei a fazer a faculdade de engenharia em sistema. E eu não consegui terminar minha faculdade porque eles tomaram a faculdade e colocaram faculdade, Universidade Bolivariana. Eles tomaram conta de tudo aquilo que era do país, porque sabe o que eles fazem? Eles fortalecem o Estado deles. O socialismo é bom sim, mas é bom para eles, não é bom para o povo. Precisa entender isso. É difícil entender, é difícil você ver esse exemplo da Venezuela. Nós vemos a diferença do Venezuela com Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, nós vemos que as pessoas são autônomos. Eles trabalham e conseguem comprar suas coisas com o valor que você compra uma Titan aqui no Brasil. Você nos Estados Unidos compra um RU. Sabe por quê? Porque eles roubam você através dos impostos. Bolsonaro, ele tentou aprovar, baixar todos os seus impostos, mas eles com uma canetada que usam em contra de vocês impediram isso. Mas mesmo assim ele conseguiu baixar o imposto de 430, 460 para 100 e pouco e outras para menos. Sabe por quê? Porque isso beneficia você. As pessoas lá em Venezuela morrem de fome. Você vê idosos catando no lixo, mas no lixo não tem nada porque não há comida, nem no lixo tem para comer. Eu passei 1 ano e meio comendo manga. Quando o menu variava, era macaxeira, manjou com abóbora. Pensa, pelo amor de Deus. O que você quer para seu futuro? Para os seus filhos? Para a sua próxima geração? Ser escravo? Quando você pode ser livre? Nós não queremos roubar nada de ninguém. Nós não somos para isso. Nós estamos aqui porque 279 mil urnas foram fraudadas. Eles colocaram uma biometria no lado direito quando você foi votar. Sabe por quê? Aquilo ali é muito mais caro do que uma impressora. Mas para eles executar seu plano de copiar os códigos ID, que é o código de identificação, eles colocaram a biometria. Sendo que o papel, porque a contagem, o voto é secreto, mas a contagem é pública, eles queriam executar esse plano.